Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Neste dia 5 de junho, eu quero meditar com você a palavra que está em Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. O homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele, mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Gente, olha isso. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Entenda o que Jesus está querendo dizer aqui. Então veio um homem, plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar. Veja, construiu uma vinha bonita, cercou-a, fez um lagar, construiu uma torre de guarda e depois arrendou a vinha a alguns agricultores. Deu trabalho às pessoas. Cuidem da vinha. Mas é para vocês, trabalhem, cultivem. E depois viajou. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos, obviamente. Aquele homem queria receber agora os frutos da colheita. Uma parte. E ainda diz, a sua parte. Obviamente, eles seriam todos pagos, eles seriam todos recompensados pelo trabalho que fizeram. Mas a parte dele, né, teria que ser dada. Preste atenção. Tanto é que o evangelho termina dizendo, então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porque é como se essa parábola tivesse sido contada, Jesus estivesse contando, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, vieram os profetas e vocês mataram. O meu pai enviou profetas e vocês não os receberam bem. Mataram todos eles, rejeitaram todos eles. E por último ele mandou o seu filho. A este vão respeitar porque é meu filho. Mas a parábola está dizendo que a este também mataram. E também queriam matar Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu queria meditar com você na palavra de hoje? Deus nos dá favores. Deus nos agracia com a sua vinha.
Deus nos agracia com o seu lagar. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. Nos deu a sua palavra, nos deu os profetas, nos deu tantas coisas. E é claro, o mais importante, o Pai nos deu Jesus. O Pai nos deu Jesus. E aí, meu irmão, não tem mais nada que o Pai pudesse nos dar, porque Jesus é tudo. Não tem mais nada a nos dar. Jesus é tudo. Então, Jesus nos deu tudo. Mas a parábola diz que rejeitaram os profetas, rejeitaram os que vieram antes do filho e também rejeitaram o filho, matando o filho. O que isso significa? Ingratidão. Ingratidão. Essa palavra também diz respeito a nós. Deus nos deu tudo. Deus nos deu o seu Filho único para morrer numa cruz por nós. E muitas vezes, o que nós damos de volta para Deus? Ingratidão. Mas eu não matei Jesus, Frei. Não matou Jesus? Quem falou para você que você não matou Jesus? O Catecismo da Igreja Católica pergunta: quem matou Jesus? E o Catecismo da Igreja Católica responde: quem matou Jesus foram os nossos pecados. Quando é que você mata Deus? Quando é que você mata Jesus? Quando é que você fere Jesus? Quando você quer viver uma vida de pecado. Então, quando eu peco, quando eu quero viver uma vida suja, quando eu quero viver uma vida de pecado, eu estou matando Jesus e eu estou sendo ingrato. Então preste atenção, Deus me deu o seu Filho para morrer por mim, para perdoar os meus pecados. Olha que coisa linda, morreu para me salvar, morreu para me libertar do meu pecado. E agora eu chego e digo, não, mas eu quero continuar no meu pecado, eu quero continuar nessa lama. Ou seja, isso é desprezar tudo que Deus nos deu. Ingratidão. Ingratidão do ser humano, ingratidão a nossa. Então, você querer viver no pecado. Então, meu filho, minha filha, eu preciso me converter e você precisa se converter. Se tem algum pecado que você está vivendo e você não se dispôs a sair dele ainda, isso se chama ingratidão a Deus, ao Deus que morreu na cruz por você. Ele nos deu tudo. Respondamos com amor, com gratidão. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.